Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho e vou ministrar essa primeira experiência que vocês vão ter com o conteúdo da disciplina História. Em primeiro momento, eu queria dar boas-vindas a vocês ao sexto ano. Eu sei que é um momento novo para vocês vêm de uma outra dinâmica de estudos, outros professores. Agora, a gente vai tentar fazer com que esse momento seja um momento mais sutil e mais suave possível. Nesse primeiro momento, a gente vai relembrar o que vocês já viram anteriormente. Vai ser uma aula de revisão com um tema muito importante, uma temática muito relevante que vamos abordar nesse momento. Eu espero que vocês reflitam um pouco nessa aula e extraiam o máximo de conteúdo possível dela. A primeira aula que a gente vai trabalhar é o negro no Brasil. O negro ao longo da história. O que é ser negro no Brasil? Trajetórias positivas e grandes representantes. Ok? A gente vai abordar essa temática do negro, pautando ponto a ponto de como que foi a vida do negro, o seu processo de escravização no Brasil e de como ele vem sofrendo o preconceito nos dias de hoje. Ok, gente? Vamos agora para a nossa primeira cartela para a gente abordar essa temática de forma mais aprofundada, ok? Somos um país de 54% negros. Ainda assim, o racismo está em todas as faces da sociedade e realimenta-se em si mesmo pela falta de enfrentamento público e pela mentalidade dominante, que muitas vezes não valoriza as raízes históricas que constituem o povo brasileiro. Vamos frisar aqui umas palavras interessantes para a gente abordar a temática de forma bem pausada para que a gente possa compreender. Nós somos um país de 54% de negros. O que significa, gente? A gente tem a noção de que 50% é a metade. Se a população de negro constitui 54%, isso significa que um pouco mais da metade da população brasileira é constituída de negros. Mesmo assim, mesmo sendo uma ligeira maioria, ainda sentimos um preconceito latente na sociedade em relação ao negro. Para a gente entender esse preconceito, é essencial que a gente conheça um pouco da história do negro, de como ele vem passando e vem sofrendo ao longo da história. Para começar, é importante que a gente relembrar que o Brasil foi um país escravocrata. O que significa, gente? Que no Brasil houve um período em que o negro foi escravizado. E esse período foi marcante na nossa história. E é importante relembrar que toda a história é um processo. E que a gente vive hoje o processo histórico que passamos no nosso passado não tão distante assim. Ok? Em seguida, por favor. O negro ao longo da história. Acredita-se que durante 358 anos de escravidão, de 1530 a 1878, cerca de 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Desse quantitativo, apenas 4,8 milhões chegaram vivos a nossas terras. Vamos lá, gente, aqui no texto, para a gente entender um pouco mais. Acredita-se, gente, que durante os 358 anos de escravidão, 358 anos, pouco mais de 3 séculos e meio, cerca de 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Vamos fazer uma analogia um pouco pesada para a gente compreender esse processo de escravização. Vamos imaginar, gente, que você está na sua casa, com a sua família, com o seu pai e sua mãe, e alguém, de forma violenta e dramática, tira você do seio da sua família, leva para outro país, para outra localidade, e faz com que você trabalhe de forma forçada nesse ambiente. Obviamente que é uma violência inescrupulosa. É até difícil a gente pensar, a gente muitas vezes se sente até mal por imaginar uma situação dessa. Pois é, gente. Os nossos ancestrais negros passaram exatamente por isso. Moravam em seu continente, na África, foram escravizados, levados para outra localidade, no caso o Brasil,
e aqui foram escravizados durante 358 anos. A gente imagina uma violência sem fim nesse processo. Vale lembrar, gente, que na travessia do continente africano até o Brasil, eram transportados os chamados navios negreiros. Aí vocês perguntam, professor, o que é navio negreiro? Essa informação é nova para mim, eu nunca tive contato com essa informação. Pois bem, a gente está aqui para conhecer um pouco mais dessa história. Navio negreiro geralmente era um navio de grande porte, com um porão amplo, onde eram colocados os negros, que seriam escravizados no Brasil. Geralmente esse ambiente era um ambiente insalubre, de pouca luminosidade, um ambiente sem mínima condição de vida, da pessoa sobreviver naquele ambiente. Vamos imaginar, gente, vamos colocar a nossa imaginação para trabalhar, para fluir um pouquinho mais. Vamos imaginar que esses escravos eram abarrotados nesse ambiente, geralmente um ambiente fechado, e ali eram obrigados a conviver com as mais terríveis situações de sobrevivência. Muitas vezes as pessoas não sobreviviam a esse momento e acabavam morrendo na travessia. Alguns historiadores relatam que a travessia da África para o litoral brasileiro durava aproximadamente 30 dias, um mês, pouco mais de um mês, pouco menos de um mês, dependendo das condições climáticas que o navio encontrava na sua travessia. E a gente imagina você passando um mês num local apertado, geralmente você amarrado, acorrentado, tendo que sobreviver com um copo d'água a cada 2 dias, tendo que se alimentar de bolachas, muitas vezes estragadas, e sabendo que deixou para trás toda a sua história, todas as suas raízes, todos os seus ancestrais, indo para uma terra desconhecida, sabendo que o seu destino seria cruel. Pois bem, gente, foi justamente esse o processo de escravização que o negro passou saindo da África para vir para o Brasil. Chocante, né, gente? Se a gente imaginar, é uma violência inescrupulosa que os nossos ancestrais passaram na sua história. Ok, gente? Para a próxima cartela, por favor. Nesse período, as condições de vida dos negros eram muito precárias. Viviam em senzalas, sem as menores condições para a sua sobrevivência e com uma alimentação precária. E pela desobediência, muitas vezes eram punidos com castigos violentos. Chegando no Brasil, o negro não tinha uma vida fácil, era obrigado a morar em senzalas, que eram locais pequenos, geralmente galpão da fazenda em que trabalhavam, e lá sofria violência física caso desrespeitasse a ordem dos seus senhores. Ok, gente? Adiante, por favor. O negro ao longo da história. O que é ser negro no Brasil? Hoje, a própria existência já é um desafio, pois cada lugar novo e cada pessoa nova exigem novas estratégias de aceitação. Sim, é muito triste dizer isso, mas realmente é isso que acontece. Em um ambiente de trabalho, os olhares e as cobranças estão sempre voltadas para você. Quando você é negro, e eu creio que muitos de vocês que estão aqui nessas aulas sofrem na pele essa realidade, tudo é mais difícil, porque você tem que lidar com certas situações de preconceito e de discriminação. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente refletir e para a gente comentar um pouquinho quando terminar nossas aulas. Alguém de vocês já sofreu preconceito? Se sim, guarde que a gente vai comentar na nossa DLI. Ok, gente? Vamos para a próxima cartela, por favor. Ser negro do Brasil é conviver com preconceito e desigualdade. Gente, guardem essas palavras. Preconceito e a desigualdade. O silêncio em torno desse fato não ajuda em nada ao país. Por isso, precisamos falar sobre trajetórias positivas e de grandes representantes negros, fomentando essa discussão de que o negro, assim como o indígena, o surdo e tantos outros grupos representativos, vem vencendo obstáculos importantes,
A partir desse momento, a gente vai abordar e lembrar algumas trajetórias de personalidades negras que foram marcantes ao longo da nossa história. Ok, gente? Vamos trabalhar com o primeiro representante, que é o Zumbi. Quem foi Zumbi? Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um líder quilombola brasileiro e o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período regencial. Zumbi dos Palmares foi o líder da resistência contra a escravidão. O que era o quilombo, afinal de contas? O quilombo era um esconderijo onde os negros escravizados fugiam dos seus senhores. Ok? Próximo, por favor. Zumbi nasceu na, então, capitania de Pernambuco, em uma região pertencente ao município de União dos Palmares, onde hoje é o estado de Alagoas. Próxima representante que a gente vai trabalhar é uma mulher guerreira chamada Aqualtune. Aqualtune, da casa de Quinlanza, foi uma princesa africana escravizada no Brasil, também líder quilombola, à frente de um dos 11 mucambos do Quilombo dos Palmares, que resistiu ao regime colonial por cerca de 130 anos. Aqualtune também é uma mulher guerreira, uma mulher negra, muito célebre, lembrada como uma das líderes do Quilombo dos Palmares. A próxima personalidade que a gente vai conhecer agora, também é uma mulher bastante conhecida e guerreira, chamada Dandara. Dandara foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil. Após ser presa, cometeu suicídio jogando-se de uma pedreira ao abismo para não retornar às condições escravas. Foi esposa de Zumbi dos Palmares e com ele teve 3 filhos. Dandara é uma mulher famosa, uma mulher considerada por muitos um símbolo de resistência negra à escravidão, por ser mulher e por ser negra. Próxima personalidade que a gente vai conhecer, também uma mulher, chamada Acotirene. Acotirene, uma matriarca do Quilombo dos Palmares, onde já estava antes de Zumbi e Dandara. Foi uma matriarca, uma líder guerreira anterior a Zumbi e a Dandara. Era respeitada como conselheira de casos corriqueiros, de batalha, e considerada a mãe de todos. Aqui na nossa cartela a gente não tem a imagem da Acotirene, mas vocês podem, por curiosidade, resolver pesquisar um pouco mais da vida, não só dela, mas também de outras mulheres guerreiras, outras representantes da resistência negra à escravização no Brasil. Ok? Vamos partir para a próxima personalidade. Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, outra líder quilombola, que viveu em um lugar incerto. Mas sabe-se que o quilombo estava às margens do rio Guaporé, no qual está localizada a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, no atual estado do Mato Grosso, no Brasil, durante o século XVIII. Também uma líder quilombola. Não temos a imagem aqui da Teresa de Benguela, mas vocês também podem, por curiosidade, ou por sede de conhecimento mesmo, buscar conhecer um pouco mais dessa personalidade histórica. Ok, gente? Outra personalidade negra, muito famosa e muito célebre, é o artista, o entalhador e arquiteto Aleijadinho, de nome Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Em muitas cidades históricas brasileiras, principalmente em Minas Gerais, as cidades históricas, várias são as obras de Aleijadinho que estão expostas e são admiradas ainda hoje como uma obra de arte da arquitetura e do entalhamento brasileiro. Ok, gente? Próximo artista que a gente vai conhecer agora, próxima personalidade negra, é o mestre Valentim. Valentim da Fonseca e Silva, mais conhecido como mestre Valentim, foi um dos principais artistas do Brasil colonial, tendo atuado como escultor, entalhador e urbanista no Rio de Janeiro. Aqui vocês podem ver o busto do mestre Valentim, uma obra que reconhece a sua importância histórica e de como ele era conhecido e querido pela sua arte. Próximo artista, que vamos conhecer agora, é um músico chamado Pixinguinha.
Um dos mais célebres e mais conhecidos músicos brasileiros, que teve a sua importância reconhecida na influência de vários gêneros musicais. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira, contribuindo diretamente para o choro, que é um gênero musical, encontrar-se uma forma musical definitiva. Aqui vocês podem ver a imagem de Pixinguinha. O próximo é o Grande Otelo, pseudônimo de Sebastião Bernardo de Souza. Foi um ator, comediante, cantor, produtor e compositor brasileiro, muito importante, um dos grandes precursores da televisão brasileira. E a nossa última representante foi a atriz Ruth Souza. Ruth Pinto de Souza foi uma atriz brasileira, foi a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela. Ela nos deixou há um pouco mais de 2 anos, considerada uma das primeiras atrizes negras reconhecidamente a ganhar prêmios internacionais. A Ruth Souza, gente, foi a primeira artista a estrelar uma peça teatral no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ok, gente? Pois bem, agora a gente vai colocar e exercitar o que a gente aprendeu hoje na nossa DLI. Vamos lá, gente. 2 questões para a gente trabalhar. Quero que vocês anotem no caderno de vocês. Comentem no chat, caso necessário. E a primeira questão diz o seguinte: ao citar o termo literatura, alguns nomes são referências, entre eles alguns afrodescendentes. Quais são eles? São 5 alternativas aqui, vocês vão analisar algum negro que pertence à literatura, vão marcar, caso vocês achem que é, e em seguida a gente vai corrigir. A segunda questão é a seguinte: muitas mulheres compõem essa vasta trajetória positiva, grandes representantes afrodescendentes. Qual dessas mulheres destacou-se na política brasileira? 5 alternativas: A. Ruth Souza, B. Dandara, C. Lélia Gonzalez, D. Escravizaura e E. Chica da Silva. Agora vocês vão ter um tempo para responder, em seguida a gente vem para corrigir essas questões. Ok, gente?
então, gente? Leram direitinho? Conseguiram responder todas as questões? Agora a gente vai corrigir essa atividade da melhor maneira possível, explicar ponto a ponto e retornar lá aquela pergunta sobre o preconceito que eu fiz para vocês. Ok, gente? Vamos lá. A primeira questão, por favor. Vamos reler para a gente entender um pouco mais. Ao citar o termo literatura, alguns dos nomes são referências, entre eles, alguns afrodescendentes. Quais são? Você tem que marcar a alternativa. Lembrando, gente, que eu esqueci de falar para vocês, que foi um erro meu, inclusive, você pode marcar mais de uma alternativa que você considera que seja a alternativa correta. Essa é a primeira questão que eu passei para vocês, que vocês podem responder. Vamos lá, gente. As alternativas são as seguintes. Primeiro, Machado de Assis. Segunda, Cruz e Souza. Terceira, Neguinho da Beija-Flor. A quarta, Grande Otelo. E a quinta, Zumbi dos Palmares. Lembrando que a pergunta é, gente, sobre representantes afrodescendentes, referências na literatura. Literatura, o que é literatura, professor? Literatura é você escrever livros, ser referência na área de você escrever livros e criar histórias. Aqui a gente tem dois representantes entre as opções que a gente vai trabalhar com vocês. A primeira alternativa, gente, a primeira referência negra é o Machado de Assis. E a segunda referência negra é o Cruz e Souza. Machado de Assis e Cruz de Souza são célebres, dois dos mais importantes autores de livros brasileiros. Machado de Assis, inclusive, considerado um dos maiores romancistas brasileiros. Daqui a um tempo, quando vocês forem para outras séries mais avançadas, vocês vão ter contato com obras do Machado de Assis, que vocês vão estudar e saborear um pouco desse talento do mestre Machado de Assis. Entre eles, a gente pode citar o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Bobas e outras obras-primas da literatura brasileira que foram escritas por Machado de Assis, afrodescendente célebre. Lembrando que Machado de Assis viveu no começo do século XX, nos anos de 1800, logo após a abolição da escravidão. Então imaginem, gente, como para ele foi difícil galgar o patamar que ele alcançou de grande gênio literário. Ok, gente? A próxima questão, a segunda questão que a gente vai trabalhar, a gente vai entender um pouco mais, é sobre as mulheres. Muitas mulheres compõem essa vasta trajetória positiva das grandes representantes afrodescendentes. Qual dessas mulheres, se destacou na política brasileira? Aqui também a gente tem 5 opções para vocês refletirem um pouco mais. Letra A, Ruth Souza. Letra B, Dandara. Letra C, Lélia Gonçalves. Letra D, Escravizaura. E letra E, Chica da Silva. Vamos ver o que vocês estão comentando no chat sobre a segunda questão. Aqui, vamos lá, gente. A Luana está comentando Chica da Silva. A Márcia Clara está dizendo que a resposta correta é a número 3, a Lara Isaura. E vários outros interações no chat, dando resposta. É interessante saber, é pertinente saber que vocês estão realmente empenhados em responder a atividade. Isso é muito legal, isso é até mesmo gratificante para nós. Vamos lá, gente. A resposta certa da questão, a gente analisar um pouco as alternativas. A Ruth Souza, a gente já estudou e descobriu que ela foi uma dramaturga. A Dandara foi uma líder quilombola. A Escravizaura foi uma escrava branca liberta, uma célebre da literatura brasileira. A Chica da Silva foi uma escrava liberta também célebre. E a opção correta, galera, é a letra C, Lélia Gonçalves. Quem foi Lélia Gonçalves, gente?
Vamos ver o gabarito para a gente entender melhor quem foi essa mulher. Por favor, gabarito da questão 2. Questão correta, questão C. Lélia Gonçalves foi uma intelectual, autora política, professora, filósofa e antropóloga brasileira. Foi pioneira no estudo sobre a cultura negra no Brasil, cofundadora do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras do Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado e do Olodum. Também foi uma representante afrodescendente célebre, filósofa e principalmente uma das grandes representantes sobre a pesquisa da cultura negra brasileira. Pois bem, gente, estamos encerrando a aula de hoje. Espero que vocês tenham assimilado um pouco do conteúdo e espero que vejam vocês aqui nas próximas aulas, ok, gente? Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.